dele era Antônio Justino Ribeiro. Era ele, só Antônio Justino, ué. Só Antônio Justino também regia. Ele tanto regia a banda quanto regia a orquestra. Aprendi as primeiras notas, foi com ele. Um autodidata e com muito conhecimento, né? É pai velho. Sempre chamou de pai velho? Meu pai. Simplesmente onça. Na cuca deste escrevinhador, lembrança esparsa de família, Boitempo doutrins. Onça, porto de um preto ribeiro, dito pai velho, na mitologia de berço, desembarcado da África, sabedor de música branca por magia, raptor de virgem branca mestiça, brabo mestre na palmatória, rancoroso na desforra de desfeita, homem e professor sem dó. Ilustrou louça com ABC, pentagrama e noves fora. Regeu improvável banda de roça. Soprou sopros e sobraçou o violão. Compôs para ouvidos moucos. Um homem mais velho, né? Acho que ensinou ele muito. Aí ele gostava muito dele. Depois que ele largou esse, pôs nome de pai velho, eu era pai dele. Mas há conta de outros que conheceram eles que ele era filho de escravo, ele estudava escondido. Naquele tempo o escravo não podia ter estudo, ele pegava o livro, ficava escondido no bambual, essas coisas todas. Ele estudava à noite, com lamparina. Aí quando os professores chegavam nas fazendas para ensinar os filhos dos fazendeiros, Porque antes, quando ele queria ler, ele lia no buraco da janela da fazenda, né, onde estava ensinando os filhos dos fazendeiros lá, e ficava roiando. aí ele escondia debaixo das janelas e ficava ouvindo o que os professores estavam ensinando para os meninos. Daí ele foi adquirindo conhecimento. Então o conhecimento para ele eu acho que veio de uma forma bacana demais e ele esforçado demais para chegar a ser professor depois. Naquele tempo o patrão não gostava desse, não, porque o patrão era branco, o fazendeiro. O pai dele, eles mataram ele. Aí, para ele poder fugir, ele teve uma noite inteira dormindo numa árvore. Botaram os capangas atrás dele, com cachorro e tudo, aí ele não tinha como fazer, que se os cachorros achassem ele, né? Ele pegou e subiu numa árvore bem grossa, e foi lá para a copinha da árvore e deu para ele poder esconder dentro daquele buraco ali. Aí diz ele que via até, naquela ocasião, tinha os bichos, era meia-noite, 1h da madrugada, uma friagem medonha. Ele estava sentado numa árvore, e lembro que tinha uma lagoa grande no fundo, aqueles bichos vinham, chegavam perto da lagoa, assim. Ele com aquele medo de cair. Aí rodaram, os cachorros latiu, aí pegou ele desanimado de procurar, que já estava ficando de madrugada, já não conseguia achar. Aí ele viu que eles foram embora, ele desceu e foi para o quilombo. E dali ele pegou e a vida dele foi continuando desse jeito, né? Até ele... A senhora lembra dele contando para a Contando senhora, isso então, aí. essa fuga? É, como que ele então- fugiu deles, conseguiu fugir da fazenda. Esse quilombo, a senhora lembra o nome dele, não? Não lembro, não. Mas foi daqui da região. É. Vejo direitinho o jeitão dele, muito alto, né, muito forte, mas calmo, para andar calmo, sabe, sereno, ele é um cara... Então eu vinha sempre, passava sempre pelos fundos das hortas, assim, chegava era pro fundo da horta, se fosse cavalo ou a pé, tudo era no fundo da horta que chegava. Nunca vi ele entrar na porta da frente da casa, não. Aí ele ia pro fogão, pra cozinha, né,
Não fumava não, mas gostava de ficar no fogão, na cozinha, nessa época de frio então, porque cimento, ele sentava do lado e ficava ali, conversando, contando casos, contava uns casos pra gente, assim. Eu acho que ele criava na hora aquelas histórias, porque não era fácil não. A gente ficava admirado, tudo sentado no chão, outra coisa que eu te falei, tudo sentado no chão escutando. Ele criava as histórias, contava pra gente. Nunca gostou de bebida. A capa, tinha uma capa grande também, ele botava aquela capa. É outra coisa que eu observei muito, ele botava aquela capa, eu ficava olhando, falei, gente... Vestia o traje nosso. Só cadê o chapéu? Põe o chapéu na cabeça aí para trás. Ele gostava de usar chapéu era assim, ó. Aqui, ó. Isso aqui para trás, ó. É. Era bastante enérgico. Enérgico, as coisas. Ele tinha que sair mesmo, né? Mais sério. Talvez dê para manter o aluno mais seguro, né? Eu creio. Porque se relaxar, sabe como é que é menino, né? E sério. Né? As pessoas, os alunos não faziam graça com ele, não. Uns tinham medo de estudar. Eu não quero estudar, não. Vai estudar assim. Aí tinha que ir estudar, né? Mas é a natureza dele, fechado, mas de um bom coração, né? Ele era fechado, o jeitão dele. Talvez o sofrimento na época, né? Talvez eu nem nascido era, né? Filho de escravo, né? Aí tem essas coisas, dificuldade para estudar. Eu acho que a brabeza dele era assim, ele era muito impaciente com a falta de conhecimento. Sabe assim, e se o menino não queria, não levava a sério, ele era mais rígido ainda, porque ele não admitia ter a oportunidade de estar estudando e não estudar. Eu acho que a rigidez dele deve ter daí. Meu pai, ele gostava muito de música. Fui buscar ele lá, o Antônio Justino, lá no Onça. Trouxe ele para cá, aqui para Santa Bárbara. É que meu pai trouxe ele de lá para ele dar aula aqui em Santa Bárbara. Ele é que foi o regente aí. Era duas bandas. Sim. Entendeu? Ué, então na banda São Vicente o pessoal era branco? Era branco. E na banda dos vocês era misturado? Nós tinha branco, tinha moreno, né? A Santa Cecília, Santa Cecília. A nossa que era que era misturada. mais misturada. E a outra era só branco? Só branco. E inclusive aqui na época minha avó não tinha dificuldade naquela época, né? Ele que ensinava ela também a estudar. Ele que... A mãe velha, que o pai velho é mãe velha. Deu 7 anos, ele começou a dar aula para a gente ensinar a música e a leitura também. Os filhos também, porque eles estudavam, mas naquele tempo é muito difícil. Aí é tudo com ele ali. Aí começou, um comunicava com o outro, passou até uma escola em casa, se ele perceber. Começou depois da aula também na fazenda, né? Tinha música, tudo, dava aula de música e dava aula normal de ensinar. Porque enquanto isso meu avô ficava rodando a fazenda e era muito longe. E por ser a cavalo, às vezes ele ficava 2 meses, 3, sem em casa, entendeu? Rodando as fazendas. E meu pai é que ia cuidando da família dele. Era engraçado. Aquele jeito, eu estudando, eu olhava ele, sério, escrevendo, olhando. Terminou já, menino? Terminou neném, chamava de neném. Não, neném, tudo muito para ela é neném. E depois ele começou a fazer um trabalho paralelo, sem ser com filho de fazendeiro, com os outros agregados, né, os que não tinham condição. Ele começava, ele dava para ele separado e disse que ele ainda falava de novo. Vocês não vão precisar ouvir debaixo da janela igual eu, não. Era bravo, sabe? Muito bravo. Desses ele não cobrava, né? Ele tirava um dia só para eles. Aí eles se reuniam todos numa casa só. Aí ele ia nessa casa e ensinava para eles, alfabetizava mesmo, né? Era uma coisa dele, a música era a vida dele também, né? Qualquer instrumento ele tocava. Eu mesmo vi ele tocar trombone,
tuba, baixo, trombone de vara, prato. É como ele dizia, eu tenho que aprender para ensinar. Então ele tocava todos. Qualquer um. Contrabaixo, ele é o baixo, né? E tinha um ouvido formidável. Ele passava, se tinha alguma nota errada dentro do acorde, ele já acusava, mandava tocar de novo. Uma perfeição, ele não era fácil, não. Aí todo mundo ia para a banda, né? Eles não tinham uma outra profissão, né? Se não fosse roça, né? Era músico. E eu presenciei algumas vezes ele de longe, né? Porque ele não gostava de ficar próximo, fazendo as músicas. E ele pegava esse lápis bem escuro, molhava na língua e passava com força. As notas escritas com força, mas você via que... E não tinha erro, porque com a letra forte, para passar borracha, fica máquina. Ele era direto... Sabe, então, assim, a música, ela trouxe muita felicidade para a família toda. Ela que mudou, ela que fez a transformação na vida social deles. Eu calculo, assim, umas 50 mais ou menos. Porque a banda é o seguinte, a banda ela não pode estar tocando sempre a mesma música, tem que estar sempre renovando. Ele sempre tinha 2, 3 novas, né? Fez outros estilos de música mesmo, ser dobrado, fez samba, bolero, muita coisa, né? Dobrado, alguma valsa, né? Que antigamente eu usava muito, né, dobrado. Tinha dobrado os ribeiros. Sou daqui, natural daqui de Iboabas. Vida inteira? Do Onça. Onça não Itabirana, Onça São Joanense, vilarejo na zona das vertentes de Minas, Onça de Casos Gerais. Imaginário vasto tal qual do grão Goxe poeta. São Francisco de Assis do Onça. Toponímia de catequese. Onde a santidade e a fera? Em Boabas, belo vocábulo tupi. Por decreto-lei imposto. Quais assombrações povoaram teu povo? Lugarejo pátina entre tantos, de tantas reminiscências em Minas, Onça em Boabas. Ouro e demicá essa sesmaria, a desfraudar guerra. Bandeirantes, galegos e quem mais queira, no ato ancestral do tempo do Onça, do multo matar por cobiça. Eu ainda lembro que todas as férias nossas, nós íamos para o Onça, né? Que hoje é em Boabas, para apreciar as festas, que por ele era também motivada, né? Ele gostava, ele era maestro de música e tinha a banda que tocava nas missas, na missa cantada, procissão. Os padres gostavam muito dele. Não, tem como eu estou te falando, né? Que ele trabalhava quase que na semana, trabalhava fora, sabe? Ensinando letras, nas fazendas, lá no sítio. Sabe que ele vinha para cá, sabe? Aí abria, ali funcionava a cadeia, era cadeia e servia de ensaio para a banda, sabe? E ele vinha para cá, abria lá e dava o ensaio da banda era lá. Eu via ele, a maneira de lidar com as músicas, né? Os ensaios com a banda dele. Fiz parte na banda um pouco, tinha umas 20 e poucas figuras. Eu era criança, né? Mas eu tenho aquela noção, assim, de... Eu vi ele regendo o coral dentro da igreja, na época de festa, né? Ele regendo o coral, a regência dele era diferente, uma coisa diferente. Ele falava com o coral. A orquestra pequenininha, a orquestra era os mesmos da banda, mas com instrumento diferente, né? Violino, coisa que era, a gente tocar 2, 3 instrumentos, né? Aí esparramava as partes, que eram os dobrados, né? E ele falando com o coral. Eu lembro direitinho, eu na porta encostado, manjando ele, para ver como é que ele fazia. Eu já estava com bastante interesse já, aprender como é que ele fazia, o jeitão dele, né? Antigamente era orquestra, né? Agora hoje é coral. Hoje é coral porque hoje é só, quase que é só violão, né? Antigamente o coral era, como é que fala? A orquestra era clarinete, era pistão, era o baixo. Foi ele que montou o coral, que é dificílimo naquela época, então.
tinha o prato, tinha tarol, caixa clara, tinha o surdo, que chama? É surdo mesmo, né? E tinha o bombo. Acho que até acabou tudo. Ele conseguiu, com os filhos e os netos mais velhos, ele obrigou a todos a participar da banda. Ele ensinou a Todo mundo, eu desde 7 anos. Desde 7 anos? É. Todas têm que aprender, mas mesmo quem não tinha vocação tinha que aprender, das filhas dele, né? Tinha umas, porque eles tinham um coral e uma banda, né? tia Dal tocava violão, né? A tia Cida tocava o prato. E tinha as cantoras, que era a Maritoca, a Dona Cocota, foi nossa professora aqui, Maria Cândido do Nascimento. E tinha as filhas do Santo Estilo. Sabe? E elas cantavam muito, todo mundo fala muito da banda delas até hoje, delas cantando, tinha que tocava violão, tinha coral. Nós cantava, ensaiava todo dia a música, estudando música. Tinha o caderno de música, P. Boni. Então, quem não tinha vocação, a vocação tinha que aparecer, porque ele exigia delas, sabe? Às vezes o aluno ficava em dificuldade, ele, vem cá, neném, vem cá. A banda sentada ensaiando, ele mandava, vem cá, neném, chamava todo mundo neném. Sentava e pegava o instrumento, é assim que toca. O cara do lado, ele botando, agora faz. Desse jeito, na frente de todo mundo ali. Mas sem malícia, isso é a natureza dele, é isso mesmo. Quando ele roubou a mulher dele, né, a mãe dele. A mãe da senhora foi roubada, então? Foi. O pai dela não queria que ele casasse com ele, porque ele era negro. E ela era mais clara, né, coitada. Eu acho que era de Barroso. Porque era português, parece, o pai dela. Eu tenho a impressão que ele deve ter conhecido nessa região aqui, porque ela tinha irmãos aqui, tinha uns 3 irmãos aqui em Barroso. Na época aqui, quando eu estudei a banda fornecia pra gente um solfejo. Só que meu pai tinha um livro muito mais antigo que era do meu avô, sabe? Ele tinha um baú, aí nesse baú tinha tudo que era do pai velho. Palmatória estava nesse baú, as partituras estavam nesse baú. E a gente ficava curioso, porque o quarto, os instrumentos ficavam fechados no quarto. E quando a gente descuidava, abria para mexer no instrumento. A minha avó, que é a esposa dele, né, Virginia, já sabendo como é que era, né? Então eu ficava preocupado e ia para a janela para ver se ele, que a rua era longa, para ver a hora que ele aparecia lá embaixo, na rua, para avisar, para a gente ficar tranquilo, né? Era sempre curioso, que era uma arca enorme, a gente ficava querendo brincar na arca, correndo. Aí não, gente, isso aí tem que ser guardado às 7 chaves, isso aí é as relíquias do meu avô, do meu pai. Mas não adiantou. Ele chegava, porque o ouvido perfeito, que estão mexendo, alguém mexeu no meu instrumental. Não, Antônio, ele foi só dar uma olhada nos instrumentos. Então, para tocar tem que aprender música, que jeito dele. Só que teve um acidente com a Copasa, ela foi furar um poço artesiano perto da casa, e isso ficava num cômodo que tinha na casa. E aí abriu uma cratera e ela sugou todo o material que tinha. Em Barroso. Isso aqui em Barroso, né? Isso aqui em Barroso, já na casa do meu pai. Personagem pensado no fantástico, até o pós-mortem fabula, sua obra no leito do Rio das Mortes. Em memória ao fantasma, caneta Van de um bisneto, vária realidade inventada, em muito verossímil. Já a memória apurada,
desse pai velho redivivo, à beira do absolutamente sofismável, descortina-se uma canastra de surpresas, o inaudito e o inacreditável, peripécias de fato vividas. Tal qual a miúde se vê, o inaudito e o inacreditável, se bem se observa a vida. Não, esse é o percato. O percato era uma borracha de pneu de carro e botava umas cordas na frente para segurar o pé e outra por trás assim. Ele mesmo fazia isso. E meu pai, papai, mas tem sapato na cidade, eu dou o seu dinheiro. Não, Dico, eu gosto de andar com a minha percato. O sapato vai me apertar. Né? Aí você vê como é que é as coisas, a natureza dele. Né? Meu pai também não falava mais nada. Mas não, tudo certo, tudo certo. O ônibus, tinha ônibus naquela época, né? 2 vezes por semana. Mas não, ele queria a pé. Não, Diego, agora amanhã eu estou chegando lá. O pai velho vinha de Padre Brito, Morro da Teia, tudo para esse lado que ele dava aula. E aí que ele passava aqui em casa, via a gente, né? E aí depois ele ia embora. Mas aí já bem no final, quando meu pai veio para cá. Porque enquanto meu pai ficou lá no Onça, meu pai continuou tomando conta da família, né? Aí depois a mulher dele foi embora para São João, meu pai veio embora para Barroso. Aí que a família foi, né, separando. Ele, toda a vida, ele era muito alegre, tá? Depois que ele começou com política da música, o partido, né? Começou com o partido e separar a raça também, né? Aí que ele ficou mais... Ele ficou triste, né? Ficou apaixonado, adoeceu. Ele deu... apaixonou por causa deles, tirar ele que ele fosse maestro mais, né? Aí ele apaixonou e deu câncer. Teve uma morte feia, coitado. Nós achamos ele morto. Já reclamava de uma dor na barriga, esfregava a barriga. Direto a gente via ele, né? Danado para poder ficar remedando ele, esfregar a barriga, esfregava a barriga. E estava doendo a barriga, mas nunca caçou um médico, nem... Aí, por fim, ele ficou em casa, né? Não estava nem aguentando viajar, não dava mais para poder ir dar aula. E aí, meus tios pegou e o tio amado ele pegou, uma casa lá em São João, levou ele para São João. Aí ficou morando lá em São João. Assim que fez a cirurgia também morreu. Ele não ficou em hospital muito tempo, não. Aí morreu e veio enterrar aqui. Estava sozinho, eles acharam ele morto. Foi enterrado aqui, né, onde é a passarela. Passarela hoje. Tinha a coisa de velório ali, a casinha. Enterrou. O cemitério antigo, ele teve uma reforma. Reformou todo, né? E aí ele foi enterrado ali em cima da passarela, onde que a gente passa hoje. Bem em frente onde que é a entrada do Nicolau, lá dentro do cemitério. Aí ele foi enterrado, ele morreu em São João e veio enterrar aqui. É importantíssimo. Hoje toca no assunto, o nome dele, todo mundo tem aquele respeito ainda, né? Aquele ele foi, mas deixou esse respeito entre nós. O legado que ele deixou foi de conhecimento, né? Porque olha quantas pessoas ele alfabetizou. Então por isso que eu acho que é a música que mais mexeu, que tem gente que fala nele aqui ainda. Os mais antigos, os filhos ainda, alguns ainda falam. Quem conta comigo toca no assunto ainda. E todo mundo, assim, teve filho desses mesmos senhores que virou doutor e tudo assim, mas tudo com conhecimento prévio do meu avô, sabe? Você vê a importância que ele teve, né? Mas a história dele é grande. Quero que eu lembro um bocadinho, mas... E ele aprendeu ouvindo o que os professores iam ensinar para os filhos de fazendeiro. Então, eu acredito realmente que a educação transforma a vida, porque ele chegou no auge, né? Chegar a ser professor. Mas isso é muitos anos, nossa.
Eu estou com 200 e tantos, né? Muitos anos. Mas é muito pouca gente, né? A geração vai mudando, né? O pessoal não quer nada, aí eu falo para eles, eu conto a história do meu avô, aí eles dão uma puxada, eles ficam motivados, aí tá sempre perguntando, como é que era mesmo, tio, o negócio do seu avô? Aí eu torno frisando a história, vou passando a história para eles. E aí eu acho interessante, sabe? É uma maneira que eu tenho também de deixar as crianças mais próximas de mim, saber que a gente tem uma realidade muito próxima, que eles também podem ser sujeitos da história deles, mudar, transformar, né? E é isso. Tudo que fiz foi pretender a senzala salão, doce ilusão. Eu quis, veja a paga foi escuridão, surra e porão, desinfeliz, o que restou. Desilusão e um vasto açoite em mim, sinão, salvou-se o meu coração. Em vão maltrataram-me, sonhos não se usurpam.